Olá, muito boa noite. É sempre um prazer renovado estar com você aqui no De Bem com a Vida. Nosso programa faz de tudo, tudo, tudo para te ver sorrir, sorrir de corpo e alma. E neste programa, a produção se puxou para trazer mentes brilhantes e corações generosos que desejam e aceitam compartilhar os seus melhores saberes para que você possa construir uma longevidade plena. Entre os temas, nós vamos mergulhar na questão de aposentar-se não significa ficar limitado aos aposentos. Nós vamos conhecer as melhores dietas ou a melhor dieta para nós que temos 50 a mais e queremos viver bem, sempre em saúde e felicidade. Felicidade no sentido de estarmos de bem com a vida. E também nós temos uma outra questão que 4 em cada 10 pessoas sêniores, pessoas idosas que estão ativas no mercado de trabalho, se ressentem com preconceito. E esta é uma bandeira do De Bem com a Vida. Gostou? Então, conforte-se na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira e vamos começar sorrindo, porque o De Bem com a Vida está no ar. Hoje a nossa sala de visitas está florida de pessoas muito talentosas e muito comprometidas com a nossa causa. Aqui no estúdio eu recebo com muito prazer a presidente do Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul, a nutricionista Maria Terezinha Oscar Gominatz. Muito boa noite. Boa noite, Cris. Um prazer estar aqui de novo. Sempre é um prazer. E está de bem com a vida, sempre, doutora Terezinha? Sempre. Aqui a gente fica de bem com a vida. Que bom, é muito bom ouvir isso. E também está conosco o presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo, o administrador Afonso Escosteg. Como está o senhor? Boa noite. Sempre na luta e muito bem, ou de bem com a vida, que isso é uma coisa mais importante que tem, a gente estar de bem com a vida. Para a longevidade. Exatamente, especialmente por uma longevidade plena, digna, que é o nosso propósito aqui neste programa. E de Brasília, nós recebemos também com muito prazer, pela primeira vez, o professor Otávio de Toledo Nóbrega. Como vai, professor? Muito bem, igualmente de bem com a vida. Muito obrigado pelo convite, Cris. Estou à disposição. Nós que agradecemos a sua participação e de imediato eu lhe faço uma pergunta. A pessoa sonha com a aposentadoria e quando se aposenta, às vezes ela simplesmente passa a viver circunscrita aos seus aposentos. Qual a sua opinião? A gente sabe, né, que a vida é feita de fases e ciclos, Cris. Não causa surpresa a ninguém que à medida que a gente passa de um ciclo ou de uma fase para outra, a gente vem a ter desafios. Isso é notório ao longo da vida. Quantas não são as crianças que, ao evoluírem para uma adolescência, passam por momentos de dificuldade, de readaptação, são novas formas de pensar, novos vínculos afetivos que se formam, novos valores que a pessoa nutre, e da mesma forma quando a gente passa para a vida adulta, e aí para uma meia idade, e aí chega o envelhecimento como decorrência natural. É fato, né, notório que o envelhecimento ele traz seus desafios. Ninguém está aqui para diminuir a importância ou desconsiderar que o corpo muda. Não, o corpo muda, as prioridades mudam, os vínculos mudam, muita coisa se transforma e a saída do mercado de trabalho costuma ser um evento bem impactante, podendo sim provocar sentimentos difíceis
que podem vir desde uma perda de uma identidade, a pessoa sempre se identificou, imagina, ao longo de décadas de vida com uma profissão e de repente não tem mais aquela identidade sobre a qual se apoiar, o que pode trazer sentimentos de inutilidade, até uma ansiedade, uma depressão. A gente não ignora isso. Mas esses sentimentos, eles não precisam ser o desfecho de toda uma vida laboral, de toda uma construção que a pessoa fez ao longo de sua vida. Afinal de contas, podem sim, na verdade, representar um ponto de inflexão e uma chamada à reinvenção, uma chamada à pessoa a refletir sobre o que é mais importante para ela naquele momento. Porque se a pessoa sempre teve um hábito, um gosto, uma predileção por artes, por leitura, por se capacitar, por um esporte, por uma participação mais efetiva na sua família ou na sociedade, na comunidade em que ela está inserida, talvez esse seja o ensejo, seja a porta aberta para que a pessoa possa fazer isso com mais dedicação e com mais primazia. Eu mesmo particularmente não vejo a hora, né, de poder ter tempos mais livres, mais libertos na minha própria vida para me dedicar à leitura. Sempre fui um leitor contumaz e vejo essa minha capacidade hoje de ler, de me aprofundar em obras de certos autores que eu admiro muito, pelo simples fato de que a vida laboral me impede de ter esse tempo todo. Então veja que já é, de certa forma, eu, Otávio, aqui pensando, né, no que serei, no que farei, quando não mais aquele vínculo laboral obrigatório, né, me impuser uma rotina de acordar às 8 da manhã, ir para uma jornada, voltar às 6 da tarde, cansado. Penso em me dedicar dessa forma, mas não digo que essa fórmula ela é mágica e serviria para todos. Cabe aqui um ponto realmente de autoconhecimento e de introspecção, não necessariamente profundo, numa jornada extremamente cansativa a pessoa, mas uma reflexão sobre o que a pessoa valoriza e sobre por onde ela gostaria de se aprimorar depois que uma vida laboral ela se encerra. Eu acho que a gente pode começar por esse ponto. Professor, o presidente Afonso quer fazer uma colocação. Não, o Otávio levanta uma questão que é muito interessante, que significa uma mudança social. Nós hoje somos uma sociedade, como ele diz, em que eu vivo esperando me aposentar para poder fazer aquilo que eu quero, para ter tempo para fazer aquilo que eu quero. Nós temos que começar a mudar essa visão de que eu passo 30, 40 anos só me dedicando ao trabalho e esperando me aposentar para poder fazer o que eu quero. Nós temos que ter um formato de sociedade em que eu possa, ao mesmo tempo que eu trabalho, desenvolver as minhas coisas. Se eu sou escritor, eu posso ter tempo de escrever. Se eu sou pintor, eu gosto de ter tempo de pintar. Então, é uma mudança social extremamente importante, porque senão gera o que ele falou, e isso, inclusive, é motivo do meu artigo no próximo livro, do Metamorfose, que eu chamo do caminho para as pessoas que resolvem atentar contra a vida. O primeiro deles é a aposentadoria, que é o senso de inutilidade que se gera com a aposentadoria. Por quê? Porque eu passo 40 anos esperando o tempo para produzir aquilo que eu quero, e quando eu vejo, eu já mudei, eu não quero mais aquilo, eu me sinto um vazio. Sim, porque eu não desenvolvi ao longo dessa etapa. E vamos, então, voltar ao tema pela seguinte ótica. Mas quem acabou de se aposentar ou quem está aposentado, o que ele pode fazer para não ficar circunscrito a essa nova situação? Quem se preparou, ótimo. E quem não se preparou, o que faz, professor? Perfeito. A provocação feita pelo Dr. Afonso é pertinente muito, muito demais da conta. No seguinte sentido, a gente vive num país em que a gente tem a desigualdade social quase como uma marca registrada nossa.
Brasil, venhamos e convenhamos que nós não estamos falando de um país, estamos falando de diversos países em um só. Costumo até brincar que vivemos em Brasis diferentes a depender do estado em que tivemos a oportunidade de nascer e nos desenvolver, do nível socioeconômico que temos, do nível de escolaridade que a gente possui. E isso então traz por si só, né, diferentes trajetórias na vida e diferentes formas de envelhecer. Haverão inclusive aqueles que envelhecerão sem a possibilidade de cessar seus vínculos laborais, precisando continuar a trabalhar a fim de buscar uma complementação de renda e um sustento. Isso é um fato, ponto. Mas para aqueles que tiverem a oportunidade de cessar uma vida laboral, se aposentando e podendo então se dedicar a outras atividades, é bem como o Cris já adiantou, que busquemos fazer isso antecipadamente, pensando, nos refletindo nos anos que antecederão a essa aposentadoria sobre que rumos minha vida terá a partir do momento em que eu me aposentar. Porque a gente sabe que o completo vazio que se segue logo à aposentadoria, ela pode ser extremamente deletéria, pode trazer ansiedade para as pessoas. E por isso eu diria que a título de recomendação, que a gente buscasse, né, refletir antecipadamente sobre que ocupações daremos às nossas vidas antes que a aposentadoria chegue, e uma vez que ela tenha chegado e não tenha sido feita essa reflexão, talvez a pessoa vá precisar mais do que nunca de se apropriar daquilo que ela tem de habilidades e competências. Se é uma pessoa que passou a vida inteira sendo, por exemplo, fazendo contabilidade, né? Puxa, quantas não são as pessoas no seu ambiente familiar ou mesmo no seu ciclo de conhecimento que vão precisar de ajuda continuada com as suas empresas, um trabalho mesmo que voluntário, ou aquela ajuda que as pessoas podem dar umas para as outras para elaborar a famigerada declaração do imposto de renda. Só esse trabalho já seria bastante meritório e bastante auxiliar para as pessoas do seu ambiente. E a gente pode então pensar em outras alternativas, mas por hora eu acredito que pensar antecipadamente talvez fosse a principal chave para que a pessoa, ao chegar na sua aposentadoria, já tivesse uma proteção mental para que não desenvolvesse essas angústias e essas ansiedades que normalmente advêm de uma aposentadoria súbita. Perfeito. E nutricionista Maria Terezinha, o professor Nóbrega falou sobre a questão de se preparar. Esta preparação, ela pode contemplar uma alimentação, uma dieta, uma atitude de nutrição? Sim. Creio que o comportamento alimentar é importante na hora que tu para, né? E que tu não vai ter mais aquela atividade diária. E outra coisa que acompanha geralmente a parada, entre aspas, nós também temos a melhor idade acompanhando. E aí existem muitas mudanças biológicas mesmo, fisiológicas também, e que devemos estar preparados. A começar fisiologicamente, uma mastigação alterada, uma deglutição alterada, uma maior probabilidade de uma osteopenia, de doenças crônicas que vêm com a idade, enfim. Nós não podemos também deixar de pensar que essa parada faz com que diminua. Não era bem esse tempo verbal, mas também fugiu. Mas também, assim, nós diminuímos as nossas atividades. Tu paraste, diminuiu. E tu não pode continuar a te alimentar igual quando tu tinhas atividade. Isso quer dizer que nós devemos reduzir a ingesta? Vamos dizer assim, nós temos que reduzir com qualidade. Por quê? Porque o nosso organismo, com a idade,
Ele vai, algumas partes vão diminuindo, as células vão diminuindo, no fígado, no estômago, a saliva diminui, nós temos problema com a mastigação em função disso. A desidratação está mais presente, não sentimos aquela sede como quando estamos com atividade, nos descuidamos, por isso é tão alta a desidratação no idoso, por um descuido, no sentido de que tu não sente aquela sede. E vai deixando. E vai deixando. Na realidade, nós temos que preservar uma rotina. Tem que ter uma rotina na própria alimentação e também haver uma mudança de hábitos quanto à atividade, aquelas que eu posso. Sempre é o que eu posso. E mais importante do que tudo, que nós tivemos o professor falando, que queria se aposentar para ler, que ele era, né, um leitor contumaz, assíduo. Eu acho que aquilo que a gente quer fazer e que a gente tem um prazer em fazer. A alimentação tem que ser um prazer. O fato de nós diminuirmos a quantidade não quer dizer que nós não tenhamos que ter uma alimentação prazerosa, de preferência acompanhada. Nunca acompanhada, sozinha. Acompanhada, à mesa. A gente viu muito isso quando falamos sobre a dieta mediterrânea, lembra? Sim. Que era o comum em torno da mesa. Uma pessoa que tu gostas, procurar relacionamento, ou se já tem, melhor, mas não comer sozinha num canto. Nem assistindo. Vendo a televisão. Só se for de bem com a vida. For de bem com a vida. Não, mas eu ia dar essa opção para eles que estavam falando nisso. O que vai fazer? Assistir de bem com a vida. E vai ficar de bem com a vida. Então, fica esse recado valioso de você, né, doutora Maria Terezinha, entender e preparar. Já está com mais tempo, dedique uma atenção àquilo que você vai colocar para dentro e nutrir o seu corpo. É isso? Exatamente. E uma coisa que a gente não falou, mas que temos que falar, é aumentar uma atividade. Não quer dizer sair correndo e ir para uma academia, né? Mas fazer alguma coisa boa, ao invés de ficar parada na janela, dá uma volta na quadra, não é? Faz Isso é escolhas, ótimo, né? Faz escolhas. Prepara nesse sentido. O que eu gosto para fazer agora que eu tenho tempo? Perfeito. Infelizmente, cada vez mais nós estamos trabalhando mais, com mais idade, então nós temos que parar e ter essas escolhas. Com relação a essa questão de atividade de academia, eu fui procurar uma academia e entrei na academia, assim, cheio de jovens, e ficou, não, nós vamos entrar em contato, porque até hoje... Está esperando o contato? Estou esperando, porque sabe o que aconteceu? Eles olharam para mim e disseram, não, isso aqui é academia para jovem velho, não entra aqui. Sabe? Nós não temos... Essa é a referência que o professor Nóbrega começou fazendo. Nós vivemos vários Brasis e que ainda não... E ainda não está adaptado. Claro, agora eu tenho uma que não tem problema nenhum, mas essa questão também da prática do exercício, muitas vezes, a grande maioria das academias, elas estão preparadas para fazer aquela barulheira e coisa, e não estão preparadas para fazer um programa menos voltado... aeróbico, né? Não, pode até ser um aeróbico, que é importante que nós tenhamos sempre os três eixos. Né? Nós temos que ter os três eixos, a musculação, o aeróbico e o equilíbrio. Isso é fundamental para as pessoas que já estão a partir de uma certa idade. São os três pilares de uma boa prática de exercícios. Mas as academias, em geral, elas são voltadas à questão, até que nós estávamos falando do preconceito, elas não se voltam para pessoas de mais idade. E tem um outro recado que nós vamos falar agora em seguidinha, depois dos comerciais, que diz respeito ao preconceito às pessoas idosas que decidem ou precisam se manter ativas no mercado de trabalho. Voltamos em seguida.
Voltamos com De Bem com a Vida, com o presidente Afonso, a presidente Maria Terezinha e o professor Nóbrega, lá de Brasília, está conosco. Né, professor? Sim, estamos aqui. Concordando com as falas do Brasil aqui do Sul? Sim, estou seguindo bastante bem, conheço. Eu quero mandar o meu abraço aos nossos apoiadores, ao Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, e vou dizer abertamente que eu tenho ciúmes deste sindicato, porque eu gostaria que o Sindicato dos Jornalistas fossem atuante e prestigiassem os profissionais da comunicação. Infelizmente, isso ainda não acontece. Meu abraço à Arte de Fazer Delícias, que faz banquetes, eventos, tudo de bom, tudo gostoso, tudo generoso. A De Passeio, moda em todos os sentidos, está com dúvida de saber como vai se apresentar a Liga para De Passeio, tem uma consultoria que lhe deixa assim, ó, no seu melhor visual. E também a Casa de Escriba, tem a vontade de escrever um livro, não sabe por onde vai começar? Liga para a Casa de Escriba que eles vão lhe dar toda a assessoria necessária. Mas, presidente Afonso, a situação é muito séria quando se trata de preconceito contra as pessoas da geração 50 a mais. Vivemos este preconceito. 4 em cada 10 pessoas estão sofrendo com esta campanha preconceituosa. Sua opinião? Na verdade, isso é um problema muito sério que está se construindo no Brasil, né? Uma sociedade que vem envelhecendo cada vez mais, perspectiva de quase 35%, 40%, a partir de 2060, 70%, de uma população majoritária, né? Não digo majoritária, mas bastante idosa, e que as oportunidades de trabalho estão rareando. Porque, até abrindo um parênteses, existe um projeto de lei lá no Senado, de 2023, que cria alguns mecanismos para a empregabilidade de pessoas de 60 a mais. Tem alguns senões, mas já existe também algum movimento no sentido de mudar essa situação em termos de uma política pública. O que acontece que nós vemos é assim, ó, falta aquilo que nós estávamos conversando antes, que é a representatividade dessa, vamos chamar, categoria. Nós somos uma população que está envelhecendo, mas não tem representatividade. É a mesma situação que passam as mulheres, por exemplo. São a maioria da população, mas não tem representatividade. O que nós vemos na política, por exemplo, é uma minoria das mulheres participando. Isso chama-se representatividade. As pessoas idosas, elas não têm representatividade, ainda não conquistaram representatividade. Diferente, por exemplo, quando o movimento negro conquistou essa representatividade. Hoje nós vimos que as novelas, né, os negros deixaram de ser só serviçais dentro das novelas, hoje são protagonistas. Nós não vemos mais aquelas propagandas de margarina só com famílias brancas lindas, maravilhosas. Hoje nós temos representatividade. Então, grande parte desse preconceito contra a pessoa idosa vem exatamente da não conquista ainda desta representatividade de uma população que vai se tornar a maioria praticamente no Brasil. Sim. E as oportunidades não estão acontecendo. Maria Terezinha, tu és presidente de um sindicato. Tu sente essa discriminação pelo fato de seres mulher no meio político? Não sinto, e nem por ter idade. A idade que eu tenho, né? Não sinto mesmo. Acho que muito vai do próprio meio que tu cresceste, como a tua mãe foi também, o modelo que tu teve. A minha mãe era uma mulher muito ativa. Ela não era presidente de sindicato. Ela, inclusive, parou de trabalhar quando casou, que na época o marido que autorizava, né? Para se dedicar aos filhos. O marido que autorizava. É verdade. Faz muitos anos isso. De quanto tempo nós estamos falando, mais ou menos? 40 anos, por aí. Não, mais. Não, um pouco mais. Bem mais. 40 anos nós estamos falando. E tu acha que essa tua representatividade, essa tua força foi inspirada na atitude da mãe? Acho que foi o modelo que tivemos
da mãe, uma mulher ativa, com opinião, embora uma pessoa tímida, mas no meio dela, não. No meio dela, ela era a mais, a maior. Então, muito dona de si e muito independente. A minha mãe era uma mulher muito independente. E eu sou muito parecida com Muito ela. independente. E eu quero chamar agora, nessa consideração final, o professor Nobre, que faz parte da diretoria da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, que tem a sigla ABRAX. Qual a sua opinião? Nós temos representatividade? Como vamos aumentar essa representatividade? Tem futuro? Nós temos futuro? O futuro é grisalho. O presidente Afonso, ele foi bastante modesto nas palavras em dizer que, com grande chance, a parcela idosa da população, falando bem francamente, ela há de ser a mais populosa. Não, a gente pode dizer que ela vai ser a mais populosa. É mera questão de tempo. A gente tem estimativas por parte do IPEA e do IBGE, nossos grandes institutos brasileiros de projeção em demografia e em estatística no Brasil, que dão conta de que a gente não vai demorar mais do que 15 anos para celebrar o fato de que, se a gente pudesse esquartejar a população brasileira em 4 grandes partes, e aí vou recorrer aqui ao que os demógrafos costumam considerar como as 4 grandes partes da população brasileira, né, que seriam aí a população juvenil, infanto-juvenil, considerando aí jovens até 19 anos, 0 a 19, depois os adultos, né, incluindo aí os adultos mais jovens, que vão dos 20 aos 45, os de meia idade, 45 a 60, depois 60 a mais. Não se engane, em coisa de 15 anos a população 60 a mais ela vai ser a preponderante, não só no Brasil como no mundo. Então a gente pode dizer que o futuro é o do envelhecimento, mas com o Brasil ainda padecendo, infelizmente, sim, do infortúnio de por muito tempo ter sido considerado um país jovem, e carregando então esse peso, esse estigma, né, de culpabilizar o idoso e de não valorizar o idoso, de não entender que a vida é feita de ciclos e daqui a pouco todos nós seremos idosos, bastando apenas esperar que o tempo transcorra para isso. E vivendo então ainda essa angústia de sermos um país que não respeita o envelhecimento e não entende as fases da vida como elas são. E por isso esse apego à juventude e à jovialidade de uma forma desenfreada e de uma forma descomunal. É isso que é nesse aspecto que eu faço coro, né, ao Dr. Afonso, no sentido de dizer que o etarismo ainda é um fato. E é uma chaga contra a qual a gente precisa lutar. Mas eu até acrescentaria um outro aspecto que eu considero muito, muito desafiador, que é o fato de que a gente está tendo uma inadequação muito grande das novas gerações ao mercado de trabalho. Tratado muito de forma anedótica, a gente vê muito essas pequenas anedotas que a gente vê em videozinhos curtos em TikTok e outras mídias sociais, Instagram e assim vai, né, com o pessoal mostrando como a geração Z, essa aí nascida mais recentemente, que já está ingressando no mercado de trabalho, ela é tratada, ridicularizando o CLT, dizendo que se tudo der errado eu viro CLT, e de alguma forma repudiando, né, as práticas trabalhistas tradicionais que as gerações Baby Boomer e X construíram. Eu vejo por conta desse prisma que as gerações mais idosas elas ainda podem sim ter campo de trabalho. Podem sofrer preconceito? Sim, mas o preconceito é arraigado ao fato de que o Brasil não tolera o velho, a verdade é essa. Mas que ainda hão de ser pessoas aceitas no mercado pelo simples fato de que as gerações mais novas não estão se adequando. A gente vê a quantidade de pessoas recrutadoras que dizem não conseguir recrutar pessoas da geração Z, pelo simples fato de que as pessoas da geração Z, os mais novos, não estão no mercado de trabalho, cumprindo jornadas de trabalho como as gerações anteriores cumpriam, e por isso com as empresas tendo dificuldade para recrutar os mais novos. Portanto, eu vejo que o desafio, talvez, da geração X, que começa a envelhecer, que a geração X está começando a envelhecer, né? A geração X foi aquela que nasceu entre 65 e 80. Se a gente for pensar bem, agora em 2025, os primeiros indivíduos da geração X estão chegando aos 60, estão começando a se tornar idosos. Não são apenas os baby boomers, né? Perfeito. E a geração X, então, sim, Oi. ela talvez venha a ter a grande dificuldade de inserir o Z no mercado de trabalho. Talvez a grande, como é que se fala? O grande desafio da X não é se manter ativo, é educar a geração Z a ingressar no mercado de trabalho de uma forma produtiva, entendendo que participar de uma corporação talvez seja uma forma de adquirir liberdade financeira e se tornar produtiva. Perfeito. Eu agradeço muitíssimo a sua presença no De Bem com a Vida, professor Nóbrega. Voltamos a falar. Doutora Terezinha, sempre sábias as suas palavras. Eu tenho certeza que as pessoas vão prestar atenção agora naquilo que vão comprar
na forma como vão preparar e como vão comer, como vão alimentar o seu corpo e o seu espírito. Presidente Afonso, sempre combativo, e graças a Deus existem vozes como a sua que podem diminuir essa chaga contra o idadismo. Eu encerro desejando a você uma semana muito maravilhosa. Muito obrigado, doutora Maria Terezinha, doutor Afonso, professor Nóbrega. E voltaremos a falar sobre este assunto, porque esta é a nossa bandeira. Nós queremos que as pessoas da geração 50 mais fiquem cada vez mais de bem com a vida.